Conversa mesmo, tá, gente? Não é palestra, então fiquem à vontade para interromperem aqui e fazerem as perguntas, os questionamentos, para tornar esse momento mais dinâmico e mais interessante para todo mundo. Tá? Então, o tema que eu dei isso aqui foi o desenvolvimento, então, de instrumentos musicais digitais, né, DMIs, e orientados pela musicalidade. Um dos primeiros, as primeiras coisas que a gente precisa definir aí, a questão é do que é a musicalidade, né? Nós vamos chegar nesse momento. Hoje de manhã eu lembrei de uma frase que eu quis colocar aqui, eu acho que foi do papo de ontem, que eu sei que vocês estão estudando muito essa questão de as técnicas de síntese, né, e de repente todo o aparato tecnológico, os fundamentos matemáticos para produzirem timbres interessantes com a síntese. E eu lembrei dessa frase cunhada, né, pela agência de Leo Burnett, em 98, para a campanha da Pirelli, que potência não é nada sem controle, né? Então não adianta a gente ter os melhores sintetizadores do mundo, os timbres mais interessantes do mundo, se as pessoas que estão ali por trás dele não conseguirem controlarem. Isso me lembrou uma das técnicas, né, que é a técnica de síntese FM, que o negócio era, para mim pelo menos, continua sendo um bocado, mas no começo o negócio era tão complicado que era difícil ter um entendimento completo de como funcionava aquilo e controlar aquilo perfeitamente. Não significa que o resultado artístico por trás do que é feito com aquela síntese não seja bom. Então, eu acho que esse é o papel do músico quando a gente fala, quando a gente provê a ele dispositivos que vão aumentar o poder dele. Né? No entanto, ele tem que conseguir controlar isso, para conseguir extrair o máximo. Né? E aí, o que seria esse controle? Para entender isso, a gente vai ter que. Eu vou falar aqui rapidamente um histórico do que a gente fez nos últimos anos, para vocês verem como que o caminho chegou até isso. Tá? Primeiro, a gente começou aí modelando performances musicais, criando ferramentas que extrapolassem a capacidade humana de. Aí no mestrado mesmo, por exemplo, quando a gente criou um software que utilizava um sistema multiagentes para simular um violonista, um guitarrista, enfim, qualquer instrumento de corda trasteado, conseguisse, como seria tocar esse violão se eu tivesse múltiplas mãos, sem um limite físico do instrumento e um limite físico do instrumentista, porém, utilizando as técnicas conhecidas de performance musical em violão, em guitarra, enfim, cavaquinho, seja o que for. E aí a gente modelava a mão esquerda, a mão direita e a caixa, né, a caixa de som, né, a caixa de reverberação aí do violão como agentes distintos, e a gente poderia então ter uma performance musical que eu tinha uma mão esquerda e três mãos direitas, então criava composições polirrítmicas. Eu poderia ter uma mão direita e várias mãos esquerdas ou vários violões, qualquer combinação nesse sentido. Isso criou uma ferramenta de experimentação, né, e gerava materiais interessantes, mas eu parti de algum lugar. Né? Eu copiei, vamos botar assim, técnicas do violão e inseri isso em uma ferramenta que qualquer pessoa que tivesse um domínio desses instrumentos conseguiria, em princípio, usar o software e estender a capacidade dele. Né? E uma das críticas a esse tipo de abordagem é que elas não geram performances que são convincentes do ponto de vista da expressividade. Né? Isso é uma linha dentro da composição musical chamado Expressive Music Performance, né? Como a gente consegue fazer os compositores criarem performances musicais que são percebidas pela audiência como algo expressivo. Quando a gente fala em expressividade musical, eu consigo fazer isso com uma caixa de fósforo, eu consigo fazer isso com o mais rebuscado dos instrumentos clássicos ou eletrônicos. Né? Mas existem vários modelos.
Tem aqueles que defendem que a expressividade está no instrumento, tem aqueles que defendem que a expressividade está no músico, e tem aqueles que defendem que a expressividade está na audiência, na percepção da audiência, e a verdade talvez esteja na combinação dos três, ou alguma coisa neste meio, né? Então, a ideia de se criar novas ferramentas, né? E aí, ferramentas eu vou colocar dispositivos, instrumentos, software, algoritmos de síntese, qualquer coisa nesse sentido, permitam que o músico sinta que ele está conseguindo efetivamente transmitir o que ele deseja, ou seja, não encare a ferramenta como um filtro, um limitador, e também que, obviamente, a audiência perceba que ali existe uma... Okay. Que ali existe, de fato, uma expressão do músico, que ele está no controle, que ele faz exatamente o que ele quer. A gente, quando vê, muitas vezes, uma performance dessas... vamos botar aqui de música eletrônica, onde você tem um DJ por trás de uma mesa cheia de dispositivos eletrônicos, e você não sabe se ele está tocando, se ele está dançando, se ele está imitando, ou coisa do tipo. Isso pode gerar uma frustração. Não há aquele mapeamento direto entre a ação do músico e a percepção de um evento musical. Então, os instrumentos eletrônicos, eles muitas vezes têm essa característica, né? Existem outros tipos de performance que, por exemplo, fazem mapeamentos de gestos, movimentos, dança, com performances musicais. E, da mesma forma, eles podem falhar em criar esse mapeamento de ação-reação, né, que normalmente a audiência está acostumada a ver quando vê uma performance de um guitarrista no palco, ou, enfim, um pianista, ou qualquer outro instrumentista desses instrumentos clássicos que nós estamos mais acostumados e entendemos melhor o mapeamento, né, de uma ação motora do instrumentista gerando uma ação musical, um evento musical que nós entendemos e processamos. Então, a gente consegue colocar, utilizando técnicas de inteligência artificial, a gente consegue, então, analisar alguns parâmetros da música que tenta inserir artificialmente elementos na performance gerada por computador ou através do computador, que tanto o músico entende que ele conseguiu passar, como principalmente a audiência entenda que aquilo tem uma vida, né? Aquilo tem um caráter humano, uma característica humana naquela performance, não é tão mecanizado, né? Uma das coisas que a gente estudou durante o doutorado foi o papel dos erros nisso. Todos os performers, por melhores que sejam, por mais virtuosos que sejam, em algum momento eles vão cometer algum erro. Eles treinam milhares de horas para que isso não aconteça, ainda assim, em um determinado momento isso pode acontecer. Isso acontece por falha do músico, isso acontece por falha no instrumento, isso acontece por falha na interação do músico com o instrumento. Isso tem origens cognitivas, isso tem origens... Quando tem origem cognitiva, nós dizemos que é um erro. Quando tem origens motoras, nós dizemos que é a tradução direta, um deslize, né? Ele não tinha o objetivo de fazer aquilo, mas ainda assim o fez. O erro já é uma análise, uma interpretação errada, né? Uma leitura errada do que ele deveria fazer. Ele executou certo o que ele queria fazer, mas não era a ação adequada. Então, a gente estudou essa questão dos erros, mas, enfim, diferentes pesquisadores, eles vão estudar de diferentes ângulos isso. Alguns vão estudar, e é mais comum que se estude a questão do tempo, do tempo, do time, né? O tempo da música, o time das notas individuais, ou seja, os eventos rítmicos, o desacelerar ou crescendo na velocidade da música e na amplitude, né? Então, vários desses parâmetros eles são postos à prova e testados com a audiência para ver quais seriam mais expressivos. E aí
isso ganha um fôlego muito grande com os algoritmos de inteligência artificial, que a gente sabe que é muito bom em classificação e identificação de padrão, né? E a gente consegue, então, validar alguns desses modelos, modelos antigos, que era baseado em regras, hoje quase todos são feitos com base em machine learning, porque o nosso, enfim, nosso banco de dados, nosso conjunto de dados é muito extenso, é muito mais fácil fazer por isso do que ficar criando regras, né, como o KML, que é um desses modelos mais antigos. Bom, então, e aí eu comecei a me aprofundar e tentar criar algoritmos mais expressivos, tal, que as pessoas não só o conhecimento delas conseguissem tocar, mas que elas conseguissem expressar musicalmente o que estava na cabeça e que a audiência percebesse esse objetivo. Note que nesse momento era muito ação, né? Meu objetivo era muito musical, era criar ferramentas, era programação. Eu me importava muito com as questões filosóficas por trás disso, né? Bom, e aí quando eu retornei em torno de final de 2009, começo de 2010, eu comecei, né, a trabalhar com um grupo aí de música ubíqua, né? Que é um grupo que tem é muito heterogêneo na formação dele. Isso é muito bom. Pessoas da educação, pessoas da música, pessoas de várias outras artes, pessoas da computação, de diferentes áreas. E eu me vi ali cercado de forte embasamento teórico, né? Eu até brinco que tem um parceiro nosso, né, na Universidade de Maynooth, na Irlanda, né, na Universidade Nacional da Irlanda, que ele coloca que ele é da área de música, né? E quando se discute essas coisas, ele fala, mas isso aí é muito fluffy, né? É muito... Porque ele, apesar de ser da música, ele gosta ali do código, tal, dos milissegundos, né? E essa questão do controle fica em segundo plano. Em muitas áreas, a questão da interface fica em segundo plano. E, bom, isso aí, se a gente pegar esportes de alta performance, que seja lá a Fórmula 1, não adianta você ter um carro que vai muito rápido em linha reta se ele não sabe fazer curva, né? Se ele não controle. Eu acho que a gente pode trazer essa analogia para a música, né? Não adianta eu ter um baita processamento, conseguir um melhor timbre, se eu não consigo executar e extrair o que eu tenho na cabeça musicalmente utilizando aquele timbre, né? Então, a música ao bico ela vai trabalhar essa questão da criação de dispositivos, métodos, técnicas, que permite, principalmente, pessoas sem uma formação musical tradicional a se expressarem musicalmente em qualquer... Né, e a questão da ubiquidade é isso, em qualquer lugar, a qualquer momento, enfim, isso também perpassa por além de atividades musicais, atividades criativas, cotidianas e tal. E é claro que a gente pode pensar o seguinte, mas se os leigos querem tocar música, eles que estudem e aprendam instrumentos e coloquem lá sangue e suor nisso e, enfim, e atinge o objetivo dele, mas acontece que quando a gente faz isso, a gente desconsidera algumas questões, né? Questões de acessibilidade, nem todo mundo tem a possibilidade de tocar o instrumento que deseja por limitações físicas ou limitações cognitivas, como no caso de uma orientada minha, eu acho que talvez esteja aqui a Letícia, que quer trabalhar com pessoas com autismo, né, principalmente crianças com autismo. A gente tem... Tá aí a Letícia, isso. A gente tem questões de má conformação do corpo com o instrumento de escolha, né? Muitas vezes a pessoa tem, sei lá, uma mão muito pequenininha para conseguir fazer um acorde complexo no violão, ou não tem uma abertura legal para conseguir atingir ali
os acordes no piano, porque essas teclas são de tamanho fixo, né? A gente pode até escolher o modelo e ir no luthier, no caso do violão, tentar formatar e tal, mas é caro, é difícil, né? Tem a questão da dor por trás, tem a questão das lesões, a gente vai chegar lá. Então, quer dizer, não significa que a pessoa que não coloca o esforço e a disciplina no aprendizado, elas não tenham a musicalidade, que eu vou definir, ou tenham a criatividade necessária para expressar musical. Né? E então, de posse disso, desse arcabouço teórico, a gente começou a trabalhar então com os grupos e pensar o que a gente poderia fazer no nosso grupo de pesquisa, né, que é o UNESCOM, que é o Núcleo Espírito Santo de Computação Musical, que, entre outras áreas, por estar dentro de um campus que não tem o curso de artes, né, no norte do Espírito Santo, em São Mateus, a gente tem um curso de artes, né, no campus de Goiabeiras, que é o primeiro campus da UFES, e a pós-graduação também está lá e tudo mais, mas nos campi do interior nós não temos o curso de artes, e então eu preciso trabalhar com os alunos exclusivamente da computação, né? O Eric está aí, é um aluno meu também da computação, e da ciência e da engenharia da computação, né? E eu tenho que tornar interessante o aprendizado da computação musical para eles. Uma das maneiras que a gente conseguiu de fazer isso foi criando robôs musicais. Na disciplina Laboratório de Controles, nós começamos a criar e falamos assim, vamos então, de repente, superar essa dificuldade motora através do uso de robôs, né? Mas ainda assim eu preciso controlar os robôs. Eu não quero que esses robôs sejam completamente autônomos o tempo todo. A ideia é que o humano trabalhe em parceria com o robô, uma área chamada Robot-Human Interaction, né? Interação homem-robô. E eu acho que é um baita guarda-chuva para a gente estudar várias questões de IHC. Então, a gente começou a desenvolver esses robôs para tocar violino, tocar flauta, robô para tocar violão. E um desses robôs ele foi adiante, né? De violão acústico a gente desenvolveu um instrumento novo chamado, né, com base inspirada numa lap steel guitar, mas com uma afinação própria, já um pouco mais rebuscado. E aí a gente começou a perceber a questão de mecânica mesmo, né? É difícil. Agora a gente tem a nossa biomecânica, né? Estou no doutorado que induz a erro. O robô, por mover partes mecânicas, ele também tem essa questão. E a gente começou a trabalhar modelos de inteligência artificial que tentavam compensar esses atrasos mecânicos, pré-programando movimentos. E, obviamente, que uma atividade musical ela pode ser feita sozinha, mas ela também pode ser feita em grupo. Então, com vários robôs, como é que eu faria essa integração e essa sincronização? E um aluno meu, o Igor, ele desenvolveu isso durante o TCC dele, no protocolo de comunicação, depois ele avançou no mestrado de telecomunicação dentro da engenharia elétrica, trabalhando essas questões de sincronização, e ele terminou esse ano o mestrado dele, e aí o pessoal da Alemanha viu os trabalhos dele, que é de sincronização, de sinais, processamento de sinais e tal, e já pegaram ele para ir lá fazer o doutorado na Alemanha por conta desse trabalho de sincronização, né, e com os robôs. Nós também desenvolvíamos uma série de instalações multimídias interativas no nosso campus, que é um campus, como falei, não tem um curso das artes, então ele é muito pobre nesse sentido, né? As pessoas que lá estão não têm acesso a essa multipluralidade que a arte traz, com instalações e tal, então a gente resolveu criar, usando equipamentos não, né? Peças recicláveis, instalações, propostas de instalações. Então, instalações bem simples, como, de repente, a árvore, a floresta dos sussurros, né, que a gente pegava, tem uma vida animal lá, uma fauna ativa em torno desse campus. Então, a gente gravava os sons de noite e de dia a gente reproduzia esses sons no mesmo ambiente deles. A gente devia estar sacaneando os bichinhos todos lá, mas é uma ideia de trazer, né, esse deslocamento no horário da atividade
fauna noturna para o dia e tal, e, enfim, outras instalações. Uma instalação que chamou muita atenção foi uma árvore que a gente tem lá em São Mateus, Norte Espírito Santo, quase Bahia, assim, é um lugar de clima muito quente. No nosso campus eles têm poucas árvores, não um campus novo, então as árvores estão crescendo. Mas tinha uma árvore lá que foi preservada, que era uma árvore bem grande, ficava ali no meio, entre a Secretaria Geral, a lanchonete, um pátio e a biblioteca e o prédio de administração central. E muitos alunos ficavam embaixo dessa árvore. Né? Então, essa árvore se tornou um ponto de contato. E aí, uma vez passando lá, eu observei que o pessoal ficava ali embaixo para aproveitar a sombra, cada um no seu telefone, ali no WhatsApp e tal, e a árvore era um elemento ali de passivo, de só fornecer a sombra. E aí a gente pensou, pô, vamos botar essa árvore aí para escutar o WhatsApp da galera e fazer eles conversarem entre eles, principalmente para ajudar na interação dos alunos novatos. E a gente criou, e essa instalação ficou chamada, né, deu o nome dela de Árvore da Memória. Ela rodou por 2 anos, né, duas versões em 2 anos distintos. A gente travestiu ela de árvore de Natal, da época do ano. Né, então a gente montou lá, dentro das bolinhas a gente criou no primeiro ano motorzinhos que as pessoas encostavam na cabeça e ouviam a mensagem, porque a ideia era ter um sussurro mesmo, a ideia não era que fosse algo que criasse um distúrbio no ambiente, né, com som, então tem que ser baixinho e tal. E ali acho que foram 4 ou 6 bolinhas só que a gente colocou numa fita de LED que acendia e dizia qual que era, e as pessoas podiam mandar mensagem de áudio para essa árvore pelo WhatsApp. E basicamente tinha isso, né? Tinha ali toda a parte eletrônica que recebia essas mensagens e redistribuía para uma das bolinhas, as pessoas estavam passando, podia ali ouvir. Isso rodou por 1 ou 2 semanas, já no período de prova final, e o que a gente percebeu, analisando isso, que, olha, a gente só divulgou essa árvore ali no campus, a gente botou um cartaz nela, eu podia até mostrar umas imagens para vocês aqui, não botei, e as pessoas, começou a chegar mensagem do mundo inteiro, né? Chegou mensagem da Itália, chegou mensagem dos Estados Unidos, da Irlanda, ou seja, as pessoas que coabitavam no campus, elas começaram a falar, pô, manda uma mensagem lá e tal. E também música. O pessoal pegava aquela musiquinha de Natal, hoje é um novo dia, tal. Uma mensagem de áudio do WhatsApp era limitada, em alguns segundos, a pessoa gravava uma frase, aí alguém pegava aquilo e respondia. E lá pelas tantas, o pessoal estava usando aquilo para fazer música também. Bem randômico. E aí a gente levou essa experiência, né? A gente publicou esses artigos, levou essa experiência para o grupo, e aí o grupo falou assim, pô, vamos tentar então montar várias árvores dessa, fazer uma floresta. Vamos, então no ano seguinte criamos uma disciplina e trabalhamos por 6 meses um projeto novo dessa árvore, aumentamos ela em capacidade, demos a ela poder de ler os textos, né? Então podia mandar em texto em vez de mandar só o áudio. Criamos uma página no Facebook, ele buscava do Facebook as mensagens também, não só o WhatsApp, então para a comunidade internacional. Criamos temas, então o esquema de cores mudava de acordo com o tema, então num dia era música do Espírito Santo, no outro dia era rock anos 80, no outro dia eu não lembro exatamente os temas qual que era, mas ela mudava a cor, e a ideia de fazer isso é que se fosse uma floresta, as árvores elas poderiam incorporar outras instalações. Então, se eu tivesse uma instalação aí no Rio Grande do Sul, uma em Dublin, uma em Maynooth, então, elas poderiam trocar de lugar. Ela incorporava, baixava todas as mensagens, ela estava hiperconectada e ela funcionava realmente como um instrumento musical e ela mudava as cores, então ela dava esse feedback visual. Infelizmente, a floresta mesmo nunca foi adiante, os parceiros tiveram dificuldade de executar o projeto, mas a gente executou e rodou por um tempo, mas a gente notou que assim, foi algo que deu muito mais trabalho, foi muito mais divertido montar, já botamos um investimentozinho ali, né, pessoal, recursos e tal, criamos um computador mesmo, o negócio era vários canais e tal, foi uma baita experiência para os alunos da engenharia de computação. E
rendeu publicações, etc., mas a gente tinha dificuldade em arrumar um espaço para guardar as instalações depois. E falhando nisso, em obter esse espaço junto à direção do campus, não adianta a gente continuar investindo na instalação se todo esse investimento gerar um artigo, um vídeo e depois fica para o lixo, né? Então a gente deu um tempo nas instalações, de repente agora, no programa de pós-graduação em artes, isso retome, né? E assim eu espero. Mas assim, eu quis mostrar o seguinte, que ali eu tinha leigos efetivamente interagindo com uma instalação, com um produto, para fazer música sem conhecimento musical, né, tradicional de música. Assim, não pode chamar, de repente, o que estava gerando de música, aí uma outra discussão filosófica e tal, mas eles estavam com esse objetivo, né? Principalmente na segunda, quando a gente estimulou eles a fazerem isso, mandar áudio, de repente, gravado, tal, etc., né, temático e assim por diante. Bom, e no momento a gente notou o seguinte, que para ligar tudo isso, talvez valha a pena a gente investir em uma linguagem de programação própria. Tá? O Nescom está ligado a um grupo chamado GEX também, que é o Grupo de Experimentação Sonora, que eles usam tecnologia para desenvolver as performances e composições musicais deles. E o que eu tenho notado ao longo dos anos é que as linguagens de programação sônicas, né, ou seja, para manipulação sonora, ela muitas vezes são muito poucos musicais, né? Por outro lado, você tem aquelas que são fortemente, não são linguagens, né, são mais ferramentas ou APIs, né, SDKs, tal, são fortemente ligadas nos conceitos musicais, né, de notas, escalas, principalmente música ocidental. E ela limita por esse lado. E a outra não limita, é bem flexível, mas ela dificulta o primeiro passo, porque as pessoas que estavam aprendendo aquilo, enquanto aquilo era novidade, eram pessoas com formação musical antiga. As pessoas que começam a aprender um instrumento musical, sei lá, com 4, 5, 6, 7, 10 anos de idade, elas aprendem daquela maneira tradicional e, e depois, quando elas estão adultas na universidade, falam, olha, tem uma linguagem de programação e tal. Então é natural que elas carreguem com elas todos aquele arcabouço musical, né? Aqueles mapas mentais, o que ela tem de música, de musicalidade, e tente aplicar. E a linguagem de programação se torna um filtro, se torna um fator impeditivo. E ela fala, pô, eu não consigo fazer com isso aqui o que eu tenho na minha cabeça, então eu vou fazer o que dá. Ela muitas vezes traveste de, eu estou fazendo algo novo, né? Eu vou me libertar das amarras daquela música tradicional ocidental para fazer algo novo. Bacana, mas o quanto a gente realmente acha que aquilo é proposital ou aquilo está sendo limitado pela tecnologia? Né? Que é a questão do impacto que a tecnologia tem na forma de fazer música e vice-versa. Tá? Bom, e a questão dos instrumentos, então, musicais digitais. O timbre é importante? Fundamental, é muito importante, mas a ideia é que ele não é tudo. As pessoas elas têm que ser capazes de extrair o que o instrumento ele oferece. E elas fazem isso como? Elas fazem isso através de suor, né? Muito treino. Se tiver talento, a coisa fica muito mais fácil. E nesse meio tempo, possível lesões, né? Então há estudos aí que mostram que grande parte dos músicos profissionais em algum momento teve que parar por conta de lesões de esforço repetitivo. Né? Nos instrumentos clássicos, estimam aí que é no mínimo 10 mil horas de treino para você conseguir dominar a questão motora. Né? Aí as pessoas não querem mais isso. As pessoas não estão acostumadas com isso. A geração que estava acostumada a esse tipo de dedicação tá velha. Sou eu, né? É o Johan, é o Pimenta. Né? A galera nova nasce na tecnologia. Nasce acostumado às facilidades que a tecnologia propõe. Elas vão ter outros desafios na vida. Né? Não sou aquele que fala, o passado era muito melhor, era muito assim, as pessoas isso, o celular é um demônio, né? Nada disso. O que eu estou colocando é que elas vão ter outras oportunidades e outros desafios e assim evoluímos enquanto espécie. Mas o fato é,
esse grau de dedicação que nós tínhamos para dominar, e a motivação por trás disso, para dominar um instrumento, talvez não esteja mais presente nas gerações atuais. Tá? Então, o melhor design é um outro caminho. Né? Um design que tenha mais usabilidade, uma melhor experiência para o usuário. Tá? E como que a gente faz isso? O que seria um melhor design? E aí, o ideal era abrir o microfone e vocês me dizerem o que seria um melhor design. Né? Seria algo mais bonito? As pessoas escolhem o instrumento musical pela beleza? Não? Talvez se tivessem dois iguaizinhos, um mais bonito que o outro, tudo bem, é um fator de desempate, né? Mas normalmente não é. Seria algo mais ergonômico, ou seja, mais de acordo com o corpo dela. Lembrando que antes dos fatores humanos, né, e da ergonomia, normalmente era o humano que tinha que se treinar para utilizar uma máquina e não a máquina que era desenvolvida para o humano, né? Se pegar o histórico da Segunda Guerra aí, você vai ver que a quantidade de problemas. É só você dirigir um Jeep, o Willys 51, que você vai entender o que eu estou dizendo. E eu adoro Jeeps, tá? Mas você entrar num tanque com 4 ou 5 camaradas, sem ventilação, com controles ruins, todo espremido, meu amigo, você não vai ganhar guerra nenhuma, assim. Né? Logo, logo você vai entrar fatores de fadiga, enfim, o calor, insolação, seja lá o que for. Né? Então, você tinha que ser treinado, assim como pilotos de caça, né? Tinham que ser treinados para aguentar a força G. Tá? Então, era o corpo que era treinado para poder usar uma máquina, não a máquina que era desenvolvida para o corpo humano. Né? Então, nos instrumentos musicais não era diferente. A maioria dos instrumentos musicais ali, clássicos que a gente conhece, são instrumentos criados até, ou revisitados, pelo menos até o século XVIII, música ocidental, ou seja, na Europa, né, brancos, homens, um subconjunto de pessoas, né? Mulher não tocava, negros, asiáticos, era considerado, né? É considerado, muitas vezes só fala de música ocidental, música oriental, tal, outra espécie de música. Bom, fossem mais seguros também, porque eles causam lesões. Seria o melhor design algo que seja mais fácil de aprender? A questão da facilidade do aprendizado é uma faca de dois gumes, né? Porque ninguém coloca 10 mil horas de aprendizado de instrumento porque ele é fácil. Existe a questão do desafio, o combustível por trás, ele é o que te motiva, né? Entre outras coisas. Seria algo mais fácil de aprender, manter, reter esse aprendizado. Isso são coisas que se estuda dentro da LHC, né? Como metas de usabilidade, de experiência do usuário. Seria algo mais mercadológico, como custo de produção. Não adianta você ter um instrumento perfeito e ninguém conseguir comprar, né? Os violinos de $1 milhão. Seria algo mais acessível do ponto de vista, né, das pessoas com necessidades especiais. Né? Seria algo que melhor, e esse melhor, vamos botar entre aspas aí, que melhor lhe permitisse se expressar musicalmente. Tá? Talvez a verdade esteja entre um desses e outros aí. Se vocês tiverem opiniões, podem colocar no chat que eu estou lendo, tá bom? E como que a gente pode fazer para conseguir esse tipo de coisa? Olha, a gente vai se embasar então num conceito chamado musicalidade. Não é meu conceito, tá? Isso aí isso aqui que eu escrevi foi tudo de cabeça, tá, gente? Se vocês quiserem os artigos e os vídeos que o Marcelo colocou, vai ter lá as referências. Isso aqui é bem na questão do bate-papo mesmo. A questão da musicabilidade. Aí, como é que eu, baseado nas leituras, estudos que eu fiz, hoje defino a musicalidade? Eu defino isso como as nossas habilidades cognitivas inatas, né? Que nos permite entender, eu vou além de fazer música, né? Mas que nos permite entender e apreciar a música. Essas habilidades cognitivas, elas são baseadas em, obviamente, fatores culturais, sociais, mas elas têm uma base biológica também. Eu sei que isso é polêmico. Tá? Em princípio, a música em si é um produto dessas nossas habilidades. E o que a gente não pode negar é que
Isso é uma característica da espécie. A qualquer tempo, né, em todas as tribos e países, a música esteve presente em nossa espécie. Tá? Não existe, então, um país onde, ou uma raça que a música não estivesse presente de uma forma ou outra. Todos os humanos possuem isso. Tá? Então, todos os humanos, por exemplo, são capazes de reconhecer uma melodia, identificar um pulso rítmico, né, um padrão rítmico, de achar uma tonalidade. Talvez ele não seja capaz de ele conseguir cantar na tonalidade correta, né, ou controlar as cordas vocais, tal, que ele seja afinado, mas ele consegue saber se alguém está desafinando também, né, se aquilo é agradável ou não. Isso é inato, tá? Isso nos ensina. E aí, isso pode ser, e algumas correntes assim defendem, que isso é um subproduto de outros processos cognitivos, principalmente ligado à fala e à audição, né? Mas as correntes modernas, né? Honing, tem a referência aí, Heinrich Honing, de Amsterdã, tal, estuda muito a cognição musical, ele é da computação também, e ele editou um livro, até buscando o livro aqui para mostrar para vocês, Origens da Música. Então, ele, né, tem um livro famoso chamado Origem da Música, outro chamado Origem da Musicalidade. E que ele defende isso aí, né? Isso é algo que era estudado muito ali em 1950, depois deixaram de lado, falaram o seguinte: olha, o ser humano, ele não. A espécie humana, ela não está aí há tanto tempo assim para ter processos cognitivos específicos para a música. A música ela não serve a um propósito de sobrevivência, então, portanto, não faria sentido evoluir nenhum traço cognitivo para esse propósito. Então, tudo que vem da música é subproduto de alguma outra coisa. Mas se a gente considerar que o ser humano, né, vamos botar aqui naquela linha darwiniana, né, é a evolução das espécies, então nós somos a evolução de alguma outra espécie, e buscar isso ali, desde os mamíferos, tá? A gente começa a identificar traços de similaridade entre diversas espécies que nós temos, e essas espécies também desenvolveram algum tipo do que nós chamamos de música, obviamente que eles talvez não tenham essa percepção, mas que nós consideramos um passarinho ou uma baleia cantando, né? Então eles defendem a linha da biomusicalidade. Eles defendem que essas habilidades cognitivas elas têm uma base biológica e nós reconhecemos isso como talento musical. Então, por que uma pessoa tem muito mais facilidade do que outras para o fazer, ou entender, ou apreciar, enfim, a música. Tá? Então, isso teria uma origem biológica e, portanto, genética. Tá? Como é que eu sei disso? Bom, eu sei disso se eu conseguir observar crianças, principalmente, né? Porque se depois que entrou a questão cultural e a questão social, aí já meio que vai poluir e nublar o que a gente consegue de habilidades inatas, né? Aquelas que todo mundo nasce com elas. E essa interação com instrumentos musicais? Olha, a gente expressa a nossa musicalidade de diversas maneiras, né? Mas, obviamente, que uma delas é por conta da nossa destreza manual, né? Uma das grandes características aí que nos distingue dos nossos primos chimpanzés, né? Isso nos permitiu utilizar ferramentas, né? E uma dessas ferramentas, obviamente, é um instrumento musical. A gente precisa delas para fazer música? Não, a gente pode bater palma, a gente pode cantar, a gente pode bater igual um gorila, né, no peito, se você quiser. Mas a nossa facilidade em utilizar artefatos nos permitiu desenvolver uma estética musical própria através desses instrumentos e padronizar isso, né, através de técnicas, procedimentos, e repassar esse conhecimento. E ao fazer isso, eu desenvolvo a questão social da estética musical, né?
Eu posso afirmar categoricamente que todo brasileiro, ele pode não gostar de samba, mas ele conhece samba quando ele ouve. Eu posso dizer o mesmo de uma polca, né, polonesa, né, se ele vai conseguir fazer isso, ou de uma música cigana, né? Isso aí é cultural, né? Mas eu consigo dizer que o brasileiro ele vai ter uma predisposição cultural, né? E talvez seja estimulado a questão do samba, né? E das habilidades motores cognitivas por trás desse estilo musical, tá? Eventualmente a gente fica muito bom nisso, né? E acontece que o design dos instrumentos, né, como eu já coloquei, eles pararam no tempo, inclusive dos eletrônicos. Então, se a gente pega os primeiros computadores, seja lá, bom, o que seriam os primeiros computadores, né? Eu não estou falando lá de motor analítico de Babbage, não. Eu falo vou botar lá do Mark I, do Colossus, né? Dos ESOs e tal. Se a gente pega o design de interação com esses computadores e a gente compara com o design dos primeiros sintetizadores, né, dos Moogs e tal, eles são muito parecidos, né? A história da computação musical, ela vem lado a lado com a história da computação. E os sintetizadores, eles seguiram lá aquela linha, né, de knobs, faders e cabos. Mas os computadores evoluíram muito, né? E nem sempre os sintetizadores, na parte da interação, e nem sempre os sintetizadores evoluíram com a mesma frequência na parte de interação. É muito comum você ver sintetizadores modernos que utilizam, copiam o mesmo tipo de interface, né? Com faders, knobs, botões, teclas do teclado e até softwares, né, que pegam e criam a imagem, né? O esquemorfismo, recriam aquela interface física do sintetizador no software. E você tem que controlar aqueles cabos, knobs e faders usando o mouse e teclado. Isso é absurdo, isso não faz o menor sentido, né? Talvez seja esteticamente legal, mas do ponto de vista do controle, não me parece adequado, né? E é importante a gente colocar isso aí. Existe um fluxo bilateral. A gente deixa a nossa musicalidade, enquanto esses traços cognitivos inatos, ser moldada com a evolução por esses instrumentos que nós criamos, né? Mas a gente aperfeiçoa esses instrumentos, né? E aperfeiçoa para que ele melhor se encaixe naquilo que nós herdamos culturalmente, socialmente. Então, quero um violino que eu consiga executar as técnicas de violino da melhor forma possível, como foi me ensinado, da maneira mais fácil, né? Não que eu extrapole essas técnicas. Eu quero um violino que soe melhor, que o timbre seja maior, que seja mais puro. Eu quero um violão que seja mais fácil de tocar. Eu quero algo que me permita, sim, que seja mais agradável a experiência do tocar. Então, é uma coisa influenciando na outra, né? E aí chega a questão da descarga cognitiva, que é ou cognitive offloading, que é uma dos vídeos que o professor Pimenta compartilhou com vocês. Toda interação é essencialmente um processo cognitivo, né? E essas interações, elas são baseadas em modelos mentais que a gente desenvolve, né? Que a gente constrói com base na interação com artefatos, produtos, sistemas que foram projetados por outra pessoa seguindo modelos conceituais, né? Então, aquela história clássica do modelo conceitual de um registro, né, onde eu giro para o sentido horário, eu estou abrindo, se eu girar para o sentido horário, eu estou fechando. E quanto mais eu giro, maior é o fluxo de água que eu permito passar. E se a gente pega esse mesmo modelo conceitual e aplica, por exemplo, para um botão de volume de uma guitarra, quanto mais eu giro no sentido horário, maior é a amplitude do som. E vice-versa, quando eu faço no sentido anti-horário.
né? Então, eu posso fazer esse tipo de analogia e utilizar esse modelo conceitual. Mas isso é transparente para uma criança que não conhece o modelo conceitual do registro, tal, que não aprendeu ainda. Isso é musical? Assim, porque eu consigo dizer com relativo grau de sucesso que meu filho, antes de aprender a abrir uma torneira e lavar a mão, ele sabia dançar, ou o que ele chama de dança, né? Ele sabia dobrar os joelhos quando ele estava exposto a um pulso rítmico, ouvindo lá a galinha pintadinha. Ele tentava bater palma, né? Ele tentava se sincronizar com esse pulso. Eu posso dizer com certeza que meu filho, antes de saber abrir a torneira e aprender a desenvolver esse modelo mental, né, da torneira, ele tentava cantar a música dentro da tonalidade dela. Ele fazia identificação das frequências, tá? E ele conseguia fazer isso. Então, isso são habilidades inatas, né? Talvez ligada à fala, né, mas a dança ligada à parte motora. Por que ele dobrava o joelho e balançava lá a fralda dele? Tá? Se a gente conseguir beber dessa fonte, a gente consegue criar instrumentos musicais mais interativos. Em princípio, mais fácil de aprender, tudo aquilo que a gente colocou, né? O que eu posso te dizer é que quando eu vejo uma pessoa que toca um único instrumento, virtuoso nele, muitas vezes, ou que aprendeu da maneira errada, por repetição, 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 repetição. Um violão, dou para ele uma guitarra com melhores timbre, pedais, efeitos, etc. O que ele vai tocar na guitarra é o que ele sabe. É o que o motor deixa. Ele vai repetir aqueles riffs dele, né? Isso não significa que ele vai estar sendo expressivo musicalmente, criando coisas novas e tal. Ele está utilizando só um outro timbre. E se eu coloco ele na frente de um teclado, aí ele vai ficar catando as notas e tal. Talvez ele até seja mais expressivo, porque ele está procurando as notas. Ele não está confiando na questão motora, ele não está no que a gente chama, né, de atividades reflexivas, né? Reflexivas não, experienciais. Reflexiva quando tem a tomada de decisão, né? Ele não está ali na experiencial, não está repetindo aquilo sem pensar. Aquilo não é muito criativo, por assim dizer. Opa, pera lá, desculpa, agora eu com essa mania. E assim como fades, knobs, botões, né, não são os inputs, né, as entradas mais transparentes para as atividades musicais, né, o que dirá o teclado e o mouse. Outra questão é que a gente fica bastante feliz, né, todo faceiro, aí, usando um termo do Sul, quando a gente consegue delegar para os outros, e botei outros de outros, pode ser um artefato, dispositivo, um software e tal, aquilo que a gente não consegue fazer bem, aquilo que a gente não é bom em fazer, não é verdade? Se a gente acha um colega que sabe fazer, tem uma habilidade que nós não temos, a gente está bem feliz de pedir para ele fazer para a gente aquilo, enquanto a gente faz aquela que a gente tem habilidade, é natural. E se a gente tem, então, um dispositivo que consegue compensar essa nossa dificuldade, o que a gente chama de computational offloading, ou descarga computacional, aí, meu amigo, a gente entrega para eles com prazer. Eu não lembro mais um aniversário se o Facebook não me lembrar. E nem faço questão de lembrar. Eu vou lembrar do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, porque o negócio fica feio se eu não lembrar, e do meu filho. Né? Esse eu faço questão. O resto é o Facebook que me lembra. É a minha agenda que me lembra. Se eu tiver que fazer muitas contas, eu vou abrir uma planilha de Excel, vou abrir uma calculadora, eu vou abrir, enfim, sem constrangimento. Eu não vou fazer isso, né? Não vou ter um esforço para tentar resolver isso de cabeça, papel, caneta. Papel, caneta já é um recurso para me ajudar a compensar alguma alimentação de memória de curta duração, né? A gente gosta disso e a gente usa esses recursos para compensar diferentes deficiências ou limitações que nós temos cognitivas ou motoras, seja ela de memória, de atenção, percepção, de aprendizado e até mesmo em tomada de decisão. Aí existe uma série de estudos, que vocês vão ver lá no artigo, onde pessoas com perfis diferentes
elas tendem a confiar nessas decisões de modo diferente. Então, a gente diz que pessoas mais ligadas àquelas atividades criativas e orgânicas, assim, menos racionais, elas tendem a confiar muito mais no que o smartphone e o Google, a pesquisa do Google te diz, do que aquelas com perfil mais analítico, mais questionadora, tá? Que vai bater o olho rapidamente, vai fazer uma conta, vai dizer, pera, tem coisa errada aqui. Né? E a música estaria em qual? O músico ele estaria em qual desses grupos? Né? Música é mais ligada à emoção ou mais à razão? E assim, há um questionamento nisso e eu acho que dá para fazer música com os dois lados, né? Mas eu diria que se você está usando uma linguagem de programação para fazer música, você está fazendo música mais com razão do que com emoção. Né? Se você está cantando, batendo palma ou utilizando algo que você tem mais naturalidade em fazer, talvez você esteja fazendo um tipo de música mais de emoção. Soul music, né? Mais da alma. Então, os dois podem ser músicas, mas eu acho que são habilidades diferentes, né? Não dá para chamar, colocar no mesmo balaio. Vamos botar assim, não sei se vocês concordam comigo ou não. Mas a gente gosta disso, a gente gosta dessas tecnologias, né? E quando a gente começa a buscar essas tecnologias para nos ajudar a realizar atividades musicais, por exemplo, essas linguagens de programação sônica, ou softwares, ou mesmo os Internet of Music of Things, né, esses instrumentos inteligentes, hiperconectados, que conseguem superar e propor para a gente ações musicais para nos fazerem melhores, não nos tornarem melhores músicos, mas em princípio o produto que sai deles, a música que sai deles está mais adequada ao que uma audiência espera, eu nem vou chamar de melhor música, a gente começa a delegar para eles certas funções e a gente atrofia em nós certas capacidades. Os músicos de geração antiga, não, velho. Os de geração nova não conhecem outro modo de fazer que não seja. Eu brinco com o pessoal que eu jamais faria um doutorado se eu não tivesse o Google. Assim, eu não faria talvez um doutorado com a máquina de escrever. Não sei. Talvez fizesse. Mas o fato é, as habilidades que desenvolvem naquela época é diferente das habilidades que essa geração está desenvolvendo. Essa geração hiperconectada, ansiosa, né, que tem as soluções a um clique de distância e todas as informações do mundo a uma busca no Google. Né? O que você vai fazer com essas informações é outra história, mas está ali. Né? Será que elas vão conseguir, então, botar o tempo suficiente para dominar um instrumento como nós fazíamos? A questão que eu estou querendo dizer é o seguinte: talvez o uso dessas novas ferramentas tenha um preço. Né? O que acontece com a música que nós conhecemos hoje, que nós apreciamos, fazemos e tal? O que acontece se a gente não colocar a mesma quantidade de esforço motor para dominar um instrumento? O que acontece se a gente tira ou substitui os filtros cognitivos que vai nos permitir moldar essa estética musical? E esses filtros são os instrumentos, são softwares. Eu estou mudando, eu tirei o piano e botei uma linguagem de programação sônica. Aprender o piano dá um trabalho, começar cedo. De repente, a linguagem de programação eu faço um tutorial aí e tal, e resolvo. Né? O que sai, né? Aquela questão do piano e da pianola. A pianola é aquele piano automatizado, né? Que veio tentar substituir os músicos nos restaurantes e coisa do tipo. Não funcionou, né? O que acontece se a gente não usar o desafio, né, de dominar um instrumento como combustível para essa atividade? E esse desafio
Normalmente ele está ali ligado a uma referência. Pô, queria tocar guitarra igual o Jimi Hendrix. Queria conseguir fazer um tap igual o Van Halen. Né? Queria saber tocar piano igual o Marcelo Johann. Né? Baita músico, não sei se vocês já viram ele tocando. Né? Ele é minha referência. Tá? E tocar igual a ele me motiva. Só que esses instrumentos digitais, tal, eles têm uma característica. Eles são descartáveis. Né? As pessoas, o Eric estava dizendo aqui que o Jimi Hendrix esperou ele tocar guitarra. Esses instrumentos eles são descartáveis, eles têm uma característica, a pessoa que o faz, desenvolve, ele, a Yasmin, que está lá no grupo do Jex e tal, ela cria o instrumento, faz a performance e aquilo é um Arduino cheio de fio meio solto, que ela não sabe se ela vai conseguir tocar de novo, se vai funcionar da próxima vez, ela não sabe se o computador dela vai continuar suportando a porta USB, se o novo computador, o sistema operacional é compatível ou não. Ninguém se interessou o suficiente para tentar explorar todo o contexto daquele instrumento. E como que alguém vai criar referência? Ninguém vai falar, pô, eu queria tocar Arduino igual a Yasmin. Né? Eu queria poder tocar Ableton Live igual. Quem é a nossa referência? Quem é o nosso ídolo? Quem é a nossa motivação? Com quem nós aprendemos e com quem nós nos comparamos? Porque o ser humano ele aprende por imitação. E se a gente não consegue ter uma referência para imitar, a gente não tem um combustível para aprendizado. Entende? Depois que você botou 10 mil horas para aprender a tocar o piano, você não vai largar o piano. Você pode até tentar tocar outros instrumentos. Você não vai largar ele. É muito esforço para você abrir mão. E esses outros não. As pessoas abrem mão com facilidade dos instrumentos que criam. Principalmente porque ele tem essa característica de ser meio brinquedão, muito protótipo. Tá? O que acontece se ninguém gostar do som? Porque é a capacidade dele gerar um som parecido com o atual ou experimentar algo novo. E no experimentar esse algo novo, as pessoas não estão acostumadas, não gostam, e você não tem feito palco, né? As pessoas não vão te admirar por aquilo que você fez. A ideia é muito boa. Eu e o Marcelo Pimenta, a gente sempre conversa isso quando tem os eventos e tem lá as performances e tal. Depois de tanto tempo, a gente cansou de ver ideia boa. A gente quer ouvir música boa, né? Feita com tecnologia e tal. Quero que a ideia encontre um resultado estético que me agrade. Claro que essa estética ela está sendo moldada pelo que está vindo, né? E vice-versa. Aí o Marcelo Pimenta colocando que música é para ouvir, não é para entender, né? Às vezes é isso, tá? Então, olha lá. E aí entra a parte em inglês aqui, eu vou passar mais rapidamente para a gente não estourar também o tempo. A gente fez um estudo de vários aspectos cognitivos. Na verdade, eu não sou psicólogo. Eu até quero fazer agora um curso de psicologia. Estou gostando desse negócio de psicoacústica. Mas a gente fez um estudo lendo os psicólogos, né? Lendo o pessoal da cognição musical. E tentou fazer uma correlação e colocar grupos. Então a gente botou 5 grupos, 5, 6 grupos tal aqui, 5 grupos. Uma questão é relacionada à fisicalidade e materialidade dos instrumentos. Instrumentos que aí polêmico, né? Mas vamos lá. Instrumentos que têm um design estético bonito, que usa bons materiais, é bem acabado, vai ter uma durabilidade alta, é mais provável de daqui a 5, 10, e custou muito dinheiro, é mais provável que daqui a 5, 10, 20 anos eu não abra a mão dele. Ele custou muito dinheiro, ele está bem acabado, ele continua bonito, ele continua atrativo, o som dele continua bom, então eu posso continuar colocando o meu esforço para dominar ele. Certo? E alguém vai ver e vai desejar ter esse instrumento. Tal. Então essa é a questão da materialidade. E aí tem algumas implicações de designs no paper de como você pode utilizar isso para desenvolver seus instrumentos, tanto virtuais como físicos, como algoritmos e tal. Tá? A materialidade não precisa ser necessariamente ligado à questão só tangível. Tá? Você pode colocar implicações de design
um software relacionado à questão da materialidade, do suporte, da perenidade disso. Tá? Por exemplo, estava tendo uma discussão com um orientando meu, né, o Eric, que está aí, sobre a gente usar como motor da nossa linguagem um Super Collider ou um C-Sound. Né? O C-Sound está aí há muito mais tempo, ele já se provou mais durável, a comunidade maior. Tá? Então, a questão, de repente, usar essa questão da perenidade, né, como motor dessa linguagem que está desenvolvendo. Outro grupo fala dessa questão eu não sei a tradução disso, é um estado de cena entrópico, talvez. Né? Isso é o tesão. Tesão por fazer alguma coisa, é aquela motivação. Tá? É a recompensa por conseguir realizar algo. Você quer tirar aquele solo, né, na guitarra, e você conseguiu, você fala, agora eu estou feliz. Mas a partir do momento que você consegue, aquilo já, e você quer o próximo estado. Se a gente cria instrumentos muito fáceis de serem aprendidos e dominados, rapidamente a pessoa atinge esse platô. É questão do jogo fácil, né? Zerou muito fácil. A gamificação consegue fazer isso muito bem. Você atinge esse platô e se o instrumento não lhe permite fazer mais, não lhe permite explorar mais e permite para o próximo estágio, você abandona ele. Ele virou um brinquedo com pouca graça. E lembrando que, na música a gente não tem tantas notas assim, né? As nossas 12 notas, na música ocidental, ela é responsável por tudo que a gente conseguiu fazer até hoje. Né? Então, não é só a questão da combinação delas junto com o tempo, a organização no tempo, e aí coloca os outros elementos, né? Os timbres e tal, que tornam ela boa de ouvir. Né? Um outro grupo é relacionado aos gestos e movimentos. Né? Nós, enquanto humanos, a gente usa, por exemplo, artefatos, a batuta de um maestro, para nos sincronizarmos em atividades colaborativas ou de copresença. A gente utiliza a questão do meu filho, que eu falei que ele dobrava o joelho para tentar se sincronizar, ele dava as baixadinhas. Se eu fizer para vocês, toca mais rápido, mais rápido, mais rápido. Esses gestos e movimentos universais estão ligados ao mais natural na música. Bater no tambor, o movimento da mão direita no violão, o pressionar as teclas mais rápido, com mais força, para essa força aí para a música, ou seja, a força está relacionada com a amplitude. Esses mapeamentos naturais, ninguém precisa ensinar para a gente. Tá? Isso é natural. A gente tem que dar um jeito de colocar isso nos algoritmos, nas linguagens, nos instrumentos. Né? O outro grupo é a questão do entrainment. Entrainment é a sincronização não verbal, vamos botar assim, entre as pessoas em uma atividade. É conseguir observar o que o outro está fazendo, saber qual é o próximo passo. Esse entrainment é algo biológico, né? Ele pode ser... normalmente está ligado a impulsos que não são verbais, são químicos, né? Como é que uma formiguinha vai atrás da outra lá, com feromônio e tal, como é que os vagalumes piscam todos juntos, por que as mulheres vão menstruar no mesmo, né? Um grupo de mulheres acabam menstruando junto. Elas não combinam isso. Essa é uma sincronização biológica. Né? Nós temos essa sincronização. Nós, humanos, sincronizamos muito bem com outros humanos nas nossas atividades. Nós evoluímos para isso. Nós não sincronizamos tão bem assim com máquinas. Então, você falar BPM, mostrar uma luzinha piscando na tela, nós não sincronizamos com o visual, nós sincronizamos muito facilmente com o auditivo. Isso é biológico. Né? A questão também da percepção do pulso, como é que se dá esse processo? É em função da amplitude, né? É em função do deslocamento temporal, né? No plano espacial ou temporal ou na amplitude. Então, também carregando esse tipo de coisa para dentro dos
dos produtos. E, por fim, a questão do comportamento de imitação, que a gente já conversou um pouco aqui, de colocar referência, como é que eu posso pedir e treinar meu instrumento para dizer, olha, continua tocando aí o que eu estou fazendo, que eu preciso sair aqui no banheiro rapidinho, depois eu volto e assumo. O piloto automático tem que continuar o que você está fazendo, pegar a ideia, imitar, ou você vai imitar o que o Johan está tocando aí, porque eu preciso sair, ou toca como se fosse de Hendrix, né? Então essa questão do como que eu consigo fazer isso e aprender, tá? Para cada um desses, nessa apresentação, se quiser depois eu passo aí para o Pimenta, eu tenho isso detalhado com as devidas referências, está em inglês, tá? Mas eu acho que o nosso tempo está se esgotando. Eu vou deixar aqui só aqui para o final. Algumas provocações, né? Que acreditamos que então que a questão ergonômica, cognitiva e biológica, né, esses traços ergonômicos, cognitivos, biológicos, eles suportam a atividade desde a produção, do gostar da música e tal, e eles são os mesmos desde os primórdios. Tá? A gente sabe que a questão da música ubíqua, a internet das coisas musicais, né, as novas interfaces para expressão musical, eles são todas linhas de pesquisa extremamente interessantes, provocativas, mas eles deixam algumas perguntas no ar. Primeiro, nós, enquanto humanos, estamos equipados para fazer sentido dessa tecnologia que nós estamos criando sem que nós consideremos que nós somos bons e ruins de fazer? Estamos criando só por criar? Tá? Estamos só experimentando? Depois, nós vamos conseguir pegar isso, fazer música de qualidade que persista e que as pessoas consigam consumir, apreciar e queiram aprender, ou isso que a gente está criando vai ser só mais uma interface legalzinha de aprender e legal, já aprendi, já vi, já não é mais novo, vamos para a próxima. Essa nova tecnologia está realmente prestando atenção naquilo que a gente é bom e ruim de fazer, musicalmente falando? Está considerando isso? E, sobretudo, essa nova tecnologia está afetando a nossa capacidade musical? Então, essas são as perguntas que ficam no ar aí para a gente pensar. E eu acho que agora podemos abrir para perguntas, se alguém quiser, ou comentários. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela audiência aí. Obrigado, Leandro. Bom, pessoal, a gente tem um nível de informalidade suficiente para quem quiser perguntar, é só usar o microfone. Tudo bem? Eu gostaria de fazer alguns comentários. E aí, primeiro, obrigado, Leandro, pela tua palestra, assim, muito boa. Eu acho que esse assunto, tudo que tu trouxesse, assim, é muito reflexivo e muito provocativo. Então, eu queria começar dizendo assim, tu tem noção que algumas coisas que tu disseste são extremamente polêmicas, né? Eu sei que você vai falar, manda. E elas dão margem para uma discussão infinita. Então, até é bom eu falar agora, no fim, resumidamente, não antes, porque senão a gente ia ficar discutindo, a gente pode discutir isso para sempre, tá? Não, assim, ó, eu queria comentar justamente, tu nota que, apesar de toda a nossa avaliação crítica sobre o que é tradicional, o que veio antes, as limitações, né, a gente termina sempre criticando também a dificuldade da música eletrônica, das novas interfaces. Quer dizer, será que isso tudo não vai passar? O que é sólido? O que realmente é expressivo? Então, assim, ó, toda a transformação da sociedade, das pessoas, das novas interfaces, isso é inevitável, a gente tem que se adaptar e evoluir, isso é essencial, a gente sempre questionar e evoluir, mas, assim, me preocupa muito sempre a gente preservar o conhecimento e a gente entender o conhecimento que já existe, tá? Mesmo na computação, a gente está perdendo muitas coisas, tá? Cada vez que vem um novo software, a gente acaba tirando toda a habilidade que a gente desenvolveu porque os caras da empresa trocaram as coisas de lugar. E eles nem se deram conta de coisas que eles tinham feito que eram muito boas e os usuários confiavam, usavam aquilo diariamente, eles simplesmente tiraram fora.
Então, assim, uma coisa que eu coloco, né, sempre para os nossos estudantes é esse aspecto que a gente tem que entender as grandes coisas que já foram feitas no passado e a gente tem que preservar esse conhecimento, tá? Então, a gente não pode ter só essa mania, vamos fazer novo, vamos melhorar, se a gente não entende as coisas geniais que foram criadas no passado, né? E que isso foi o resultado, às vezes, de muito esforço, né? Então, teve séculos de pesquisa e desenvolvimento até desenvolver o teclado de um piano, né? Esse formato. Claro, eu não estou dizendo que tenha que ser isso e que a gente não possa fazer coisas novas, mas a gente tem que entender isso. E aí eu vou trazer dois exemplos aqui. Tu mesmo citasse o Jeep da guerra, né? Que eu já andei com esses Jeeps antigos, outro, o Candango, que era da DKV, e tu quase te quebra as costas de andar 2 quadras, né, com um carro desse. A gente se esquece até nos carros modernos o quão ruim é um carro antigo. Tá? Mas também, eu não sei se os alunos já viram, tem vários videozinhos na internet do pessoal desmontando e montando um Jeep em poucos minutos. Tu consegue desmontar todo o carro, largar o motor, as rodas, o chassis em 60 segundos e montar ele também em menos de 4 minutos. Então, esse é um aspecto, né, que fez esse design ser extremamente importante na guerra. Quer dizer, o cara podia, né, sofrer todo de andar, mas ele conseguia desmanchar todo o carro, montar e trocar as peças, o que talvez com outro design mais confortável tu não consiga. A gente tem que entender essa beleza que o cara conseguiu colocar aquilo. E aí outro aspecto que eu vou colocar aqui bem prático é que é verdade que tem todo esse sofrimento do ser humano para se acostumar com uma guitarra. Eu não consigo tocar um violão ou uma guitarra. Para mim, é mecanicamente impossível. Meu pulso quebra nos primeiros segundos de ficar apertando naquela posição. Tá? Mas, comparando um piano com um teclado de plástico, apesar de tu poder ter lesão de exercitar muito no piano, o piano é muito mais seguro para o ser humano do que os teclados de plástico. Tá? Quer dizer, no teclado de plástico tu exerce muito mais esforço e tu tem lesão por esforço repetitivo muito mais rápido, tá? Porque o piano ele vai transformar, ele tem um tempo no qual ele transforma o teu movimento, né, no movimento do martelinho, tá? E ele consegue transferir isso de uma maneira que, por incrível que pareça, é mais agradável, tá? Então, assim, ó, em linhas, eu trouxe esses dois exemplos, tá? Só para a gente não ficar com essa ideia, com esse talvez preconceito de que aquilo é velho, então não está otimizado e as coisas novas, né, funcionam melhor. Não é bem assim, né? A gente tem que sempre questionar essas coisas. Tá? Bom, enfim, era para ser mais. Eu não quero me estender muito, tá? Não, eu concordo 100% com você. Se passei a impressão do contrário, falhei aqui na comunicação. Eu não questiono o sucesso do design de um piano, nem posso. Pô, olha quanto tempo dura o sucesso do piano de um design e do Jeep. Né? Assim como eu lembro aqui falou do Jeep aqui, vou trazer outro exemplo automotivo. Né? Lembra do Marea, né? Marea da Fiat aí e tal. Então, qual que era o grande barato da Marea, né? O Marea era um carro bonito, era um carro grande, confortável, era um carro de status, era um carro rápido, era um carro que muitas vezes entregava tudo que as pessoas queriam. Só esqueceu de conversar com um mecânico, né? Era impossível da manutenção, era tão caro que o bicho vivia pegando fogo. Isso é um exemplo moderno. Então, como é que a gente fala que o Jeep é desconfortável? Mas ele fez tudo que pediram para ele fazer, né? Ele era fácil de manutenção, ele cabia dentro das aeronaves, ele tinha o peso adequado, ele transpunha os obstáculos que ele tinha que transpor. E assim, eu acho ele bonito ainda. Eu gosto da estética dele ainda, tá? E tanto é que ele tem uma legião de fãs. Sim, né? Minimalista. Agora a gente não pode dizer, obviamente, que ele seja ergonômico ou seguro, porque ele não vá no dia a dia. É isso que eu coloco, né? Que ele não foi pensado para isso, né? Ele não foi pensado para ser usado no dia a dia. O cara vai morrer de tiro, bicho. O cara não vai morrer de dor na coluna. Uhum. E a questão do piano, eu acho que é a interface musical mais bem sucedida que a gente tem, assim, do ponto de vista da interação, tanto é que toda a parte da eletrônica foi meio que baseada nela, né? Todo o resto imita ela.
tem ali as notas, a disposição e tal. Agora, com isso, a gente não pode dizer que a gente não foi estudado, que não foi, claro que foi, é um processo evolutivo. Agora, vamos botar aqui um outro exemplo mais natural para a gente, né? O Eric falava aqui do flow state, né? Lá do Csikszentmihalyi, né? O estado de flow e tal. Quando você está engajado numa atividade que te dá todo aquele prazer, né? Você meio que esquece. Vamos botar lá uma atividade reprodutiva. Significa que a pessoa não vai se machucar fazendo aquilo, fazendo as estripulias, né? Pode se arrebentar tentando fazendo aquele negócio, mas ela está tão engajada, tão imersa naquilo, enfim, que ele vai fazer o objetivo. E ninguém te ensinou a fazer, né? É aquele negócio, você foi ali. Talvez a atividade musical que eu defendo é isso, é essa troca. O ideal seria que a gente conseguisse fazer isso, obviamente, nesse grau de naturalidade, né? E sem tanto. Não estou dizendo que não é uma boa interface, do ponto de vista da engenharia, eu concordo muito com você. Eu acho fantástico, acho lindo, eu queria aprender, eu queria botar esse esforço, né? Mas muitas vezes velho, acho capoeira linda também, né? Só que eu nunca vou aprender a jogar capoeira, né? Com o meu peso, com a minha idade, né? Então, quer dizer, são coisas que, como ia botar capoeira como uma arte marcial, tá? Então, acho que tem aspecto também ali. Então, eu consigo apreciar o design da ciência, eu consigo apreciar o design da arte. Estou falando do ponto de vista da interação. E é só nesse sentido que a minha crítica foi as interfaces atuais, assim. Podemos fazer melhor? Talvez. Tá? De repente eu tenho um piano que não me exige abrir tanto, que eu vou tocar a última notinha e ele toca para mim. Nem estou dizendo, exato, nem estou dizendo que tu fizesse uma crítica, eu só trago esse elemento porque, como muitos dos nossos alunos estão aprendendo, eles nunca tocaram num piano. Eles podem ficar com a impressão, de repente, de que a dificuldade, porque o piano é pesado, ele é mais difícil de tocar ou causa menos dano do que num teclado de plástico. Não. E na prática, não, né? Pelo teclado ser muito macio de plástico, tu bate com o dedo muito forte no final da nota, porque tu tem que fazer a força para ele medir a velocidade, traduzir em volume, e assim tu fica com a mão doendo muito rápido tocando no teclado de plástico, e no piano não, né? A gente inclusive cita isso no artigo, não no caso do piano, a gente cita no caso do violão, né? Nós usamos o aspecto tátil, sentir a corda vibrando, né, na mão esquerda, e como é que a gente não usa isso quando a gente cria instrumentos musicais que tentam imitar a guitarra e tira o principal fator de interação nosso, que é o tátil. A gente sente se a gente fez o acorde certo ou não antes de ouvir o acorde. Eu acho que no piano é a mesma coisa, pela questão mecânica, pela ligação mecânica que a gente tem entre o pressionar da tecla e do outro lado lá sentir o martelinho batendo na corda, que a gente tirou quando a gente botou o teclado de plástico. Né? Exato. O que é bom a gente tem que manter e copiar, né? Os outros que a gente tem que reavaliar. Então, eu concordo com você 100%. Quando o fabricante tira o negócio que funcionava, dá ódio em todo mundo, frustração, enfim, isso aí é todas contadas. Né? E, gente, para não ficar só entre nós, vocês, que outras observações, comentários e perguntas têm? Abre a cerveja aí, Pimenta. Tá só a gente aqui já. Rodrigo e o Eric. Vamos lá, o Eric pergunta: será que em breve teremos um instrumento ergonômico que venha a ter o mesmo sucesso em interação tão eficaz quanto o piano ou o violão? Não sei. Acho que sim, acho que é o que a gente quer, a gente está tentando, a gente tá. Não, acho que nunca vai sumir, entende? Acho que o piano e o violão tem o seu lugar para sempre vão estar lá. Eu quero e vou pedir que o meu filho aprenda piano na época certa, porque na minha época, quem aprendia piano era a menina da casa, o homem aprendia violão. Casa família italiana, né? Piano era herança, né, da menina. Acabou que se deu mal que o piano veio aqui para casa. O Johan já tocou lá naquele pianinho, que era a herança da minha irmã, e veio para casa, e eu vou ter a chance de deixar para o meu filho aprender.
eu acho que a gente caminha para isso se a gente conseguir uma naturalidade. A minha preocupação é que seja descartável. Acho que não vai substituir. Talvez venha algo novo com a tecnologia, mas substituir não. O Rodrigo pergunta, como alguém que não toca absolutamente nada, eu vou me abster de comentar. Tá bom? Não é uma pergunta, ele está pontuando. Mas você é o camarada que a gente busca. Eu busco, Rodrigo. Porque eu tenho certeza que você não toca, mas você aprecia. Se você aprecia, você tem ali a musicalidade como nós a definimos. Eu tenho certeza que você gostaria de conseguir colocar isso para fora de alguma maneira, assim, né? Seja interagindo junto com alguém que está tocando. Alguns pesquisadores que inclusive defendem que a dança, por exemplo, ela faz parte desse mesmo subconjunto da atividade da música, né, motora. Assim como a gente tem, não botei na apresentação aqui, que é um fato interessante, hoje a gente sabe que a memória para a música, ela não está junto com a memória, ela está em outra região do cérebro, ela não está junto com a nossa memória do dia a dia. Por isso que aquela história do 7 lá, mais ou menos 2, não se aplica à música. Né? Por isso que a gente consegue, memória de curta duração, memorizar muito mais de 7 notas quando a gente está aprendendo a música e tal. Tem gente que tem algum acidente, perde a capacidade de falar, mas continua tocando. Melhor, muitas vezes. Que é algo, né, que eu vi a notícia de também, que é algo que a gente tem que explorar quando a gente trabalha com crianças com autismo. Né? Elas têm uma deficiência, enquanto ela tem outro lado talvez muito mais desenvolvido, que permite a ela se expressar musicalmente no modo que nós, que não temos a deficiência, apreciamos ainda mais. A Letícia acabou de escrever um comentário exatamente sobre isso. Eu acho fantástico ter uma forma mais fácil e acessível para pessoas que têm dificuldade dos fatores cognitivos e sociais, como crianças autistas. É isso aí. Facilidade, como eu coloquei, é uma faca de dois gumes, né? Facilidade para quem? É fácil para quem? Talvez para a criança, né, autista seja impossível o que nós temos hoje. Talvez quando a gente cria algo para ela, vai ser muito fácil para ela, impossível para nós que não temos essa característica dela. Mas facilidade também tem a questão ligada ao estado de equilíbrio, né? Desafio e recompensa. Uhum. Beleza. Bom, não quero cortar nada, mas 12:05, não quero te atrasar para nada. Legal. Aquele hábito burguês de almoçar. De vez em quando, terça e quinta eu tento. Hoje é sexta, já não faço questão. Beleza. Então, olha só, eu não sei, o Ian quer falar mais um pouco? Falar. Não, só quero agradecer de novo, Leandro. Isso. Então, muito bom te ouvir, ver os teus projetos lá e tal. Bacana, tamo junto aí. Muito bom mesmo. Muito obrigado, Leandro. Acho que o pessoal... Sempre legal trazer alguém de fora, né? Santo de casa não faz milagre. Eu sou de casa. É verdade, até de casa. Sim, é legal ter falado sobre os trabalhos, é legal para despertar talvez algumas vontades. Tu tá disponível, eu sei que está disponível. Se o pessoal quiser mais contato e tal, a gente passa teu e-mail, teu contato, tu colocou nos slides também. Já põe aqui também no chat. Isso. Então, vai ser muito legal se o pessoal que está mais tímido de fazer perguntas agora resolver fazer perguntas depois, pode entrar em contato contigo. Claro. Eu tomei a liberdade, Leandro, quando tu ia começar a falar, eu comecei a gravar no primeiro slide. Então, assim, óbvio, se tu autoriza, eu coloco a gravação lá, senão eu só mato a gravação, não tem problema. Não, claro, manda, eu ponho lá no YouTube também, naquela pastinha de gravações que salvam as paradas. Isso, e aí eu te passo a gravação e tá disponível. É muito legal a gente ter essa oportunidade Também acho. com os colegas aí, trocar ideias, trocar experiências. Então tá, pessoal, não sei se quer falar mais alguma coisa para mim. Eu queria terminar fazendo um convite para o pessoal, né? Esse ano a gente tem esse evento aí de música albícola.
Ele era para ter acontecido em agosto, né? E aí, por conta da pandemia, a gente não sabia como é que esse negócio ia, né? Se ia presencial, se não ia. Ele vai acontecer agora de 9 a 13 de novembro, tá? É só você procurar aí UBMUS 2020, Facebook, e também tem um canal no YouTube, onde vai ser transmitido, todos os vídeos de todas as apresentações vão estar lá para vocês assistirem offline, e todo dia vai ter uma sessão ao vivo com os autores, a gente fazer as trocas, comentários, marcar, sugerir, etc. Tá? É um evento internacional, então vai ter reuniões em português ou em inglês, vai ter sessão em português, sessão em inglês, todos os vídeos vão ter legenda, então acho que vai ser um dos mais inclusivos, assim, e queria convidar gratuito, eu queria convidar vocês para participarem dele. Eu vou anunciar também pelo Moodle da disciplina para os que não estão assistindo, né? Porque é uma oportunidade. Pô, um monte de gente legal falando, um monte de assuntos diferentes, gratuito, pô, é imperdível. Beleza? Muito obrigado. Pessoal, beleza, obrigado. Grande abraço para todo mundo. Grande abraço. Saudade de vocês. Vamos aí, próximo ano a gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau. Abração também.